pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há algum tempo atrás, acho que na metade do ano passado, me procurou um rapaz, já casado, com um filho pequeno, que acabava de terminar o seu MBA na Escola de Negócios lá em Barcelona, IESE Business School, a qual está vinculada à escola onde eu sou capelão, aqui no Brasil, IESE Business School, Instituto Superior de Empresas. E precisamente por isso, já que ele tinha acabado o seu MBA full-time, depois de 2 anos lá na Espanha, e agora estaria, pelo menos dentro da sua perspectiva full-time no Brasil, queria começar a ter direção espiritual. Cultivar esse lado da sua vida que ele considerava, essa dimensão da sua vida que ele considerava que estava um pouco atrofiada, ainda que seja um católico praticante, já era, ou seja, de ir à missa aos domingos, né, viver os sacramentos, confessar com relativa frequência. Mas tinha chegado à conclusão que precisaria desenvolver bastante mais essa dimensão da sua vida. Isso tudo motivado pela última aula do curso do MBA lá em Barcelona. Dizia que o professor era uma aula já em que eles estavam sendo estimulados a traçarem um projeto de vida, agora que iam ser reinseridos na atmosfera novamente, depois daquela imersão de 2 anos. Então, fazer um projeto de vida a curto, médio e longo prazo, tendo em conta, de modo muito particular, a realidade da morte. E o professor, então, os estimulava: pensem o que cada um de vocês gostaria que dissessem a seu respeito no seu velório. Não vale aquela piada do cara que diz que gostaria que as pessoas dissessem: olha, ele está se mexendo. Não, não, não. Você morreu mesmo. Qual o legado que você queria deixar para a tua família, para os teus companheiros de trabalho, por todos os teus amigos, né, com quem você se relaciona, que frequentam o clube com você, com quem você joga bola, por os teus companheiros aqui do MBA, que vocês passaram aqui esses 2 anos juntos. O que você gostaria que dissesse a teu respeito no teu velório? E disse isso o tinha impactado, tinha mexido consigo. E por isso procurava uma direção espiritual. De modo ou de outro, a morte sempre está no horizonte de todos nós. Só que às vezes está num horizonte muito longínquo, muito esfumado. Nesses dias, de modo especial, a realidade da morte tem saltado à vista, né, nas manchetes dos jornais, em função da pandemia. É um número elevadíssimo, diário, né? 1.000 e tantas pessoas. A gente corre o risco, pelo menos nos dá receio de perder a sensibilidade até para o que significam esses números. O impacto que tem em tantas famílias, né, o drama de tanta gente, no mundo inteiro, né? Confesso que ao tropeçar, né, com uma dessas chamadas, né, do jornal, dessas manchetes, tenho pensado com frequência em umas palavras de São José Maria Escrivá no capítulo O Além, desse livro Sulco, né, livro também com pontos de meditação, em que ele diz assim: fez-me meditar aquela notícia,
51 milhões de pessoas falecem por ano, 97 por minuto. Uma estatística, né, não sei, deve ser do início da década de 70. Atualmente não sei qual estatística corresponde, não sei se estará muito longe disso daqui não, talvez até seja mais, porque aumentou bastante a população mundial de lá para cá. No Brasil éramos 90 milhões de pessoas, né? Agora somos 200 e tanto. Então, estatisticamente também deve morrer mais gente. Alguém está pensando, Padre Carlos, mas que pessimismo, também nasce muita gente todos os anos. É verdade. Só que essa etapa de nascer a gente já queimou, né? Agora é a outra etapa que nos corresponde, né? Viver. Mas ele dizia, fez-me meditar aquela notícia, 51 milhões de pessoas falecem por ano, 97 por minuto. O pescador, assim disse o mestre, lança suas redes ao mar, o reino dos céus é semelhante a uma rede de arrastão, e de dentro dela serão escolhidos os bons, e os maus, os que não preencherem as condições, rejeitados para sempre. 51 milhões morrem por ano, 97 por minuto. Diz-o também a outros. Dá a impressão que aquele professor tinha ouvido essa exortação e estava dizendo para ele, vocês coloquem também a morte fazendo parte do seu projeto. Não sei se nós já traçamos alguma vez o projeto da nossa vida contando com a realidade da morte. E se ela não está só num projeto feito a longo prazo, quando devia estar permeando nossos projetos também a curto prazo e a médio prazo. Depois das realidades maravilhosas que andamos meditando ontem, né, sobre o chamado da santidade, o amor de Deus por nós, e hoje de manhã que é um amor que é muito específico, o amor de um pai pelo seu filho, o amor infinito que tem por nós, com esse destino que tem traçado de filiação divina para que a gente seja de fato filho, né? Cultive essa nossa parecência com Ele, ser a sua imagem e semelhança. Consideramos também a realidade dura do pecado que se opõe a tudo isso para combatê-lo. Agora, nessa etapa do retiro, que a gente está inaugurando agora, na meditação do meio-dia, mas até a da noite, nessas 3 meditações que temos pela frente no dia de hoje, a Igreja recomenda que nós pensemos nos novíssimos. É assim o modo como a teologia chama as últimas realidades que comparão a nossa vida, que é a morte, o juízo, o inferno e o paraíso. E o purgatório, né? Se a pessoa vai para o céu, mas ainda não tem condições, se morreu, já tem condições de ir para o céu, mas não dá para entrar lá diretamente. Tem que fazer um estágio no purgatório. Nessa meditação, vamos tratar conjuntamente a morte e o juízo, já que eles nos vêm apresentados assim, conjuntamente, na Epístola aos Hebreus, lá no capítulo 9, versículo 27, que diz, está determinado que o homem morra uma única vez, e depois da morte vem o juízo. Uma afirmação tão categórica que coloca por terra toda a teoria da reencarnação, das sucessivas mortes, com sucessivas chances de crescimento. Não. Aqui, do ponto de vista cristão, essa verdade não se sustenta. Do ponto de vista cristão, está determinado que o homem morra uma única vez, e depois da morte venha o juízo. Jesus fala nesses termos, muitas vezes também, a respeito dessa vigilância que devemos ter, ou seja, de ter a morte fazendo parte dos nossos projetos. Por exemplo, o Evangelho de São Lucas narra como uma vez um rapaz se aproximou do Senhor pedindo para que ele servisse de juiz no pleito que ele estava tendo de divisão de herança com o seu irmão. Essas brigas familiares que infelizmente a gente testemunha tantas vezes, né? Disse-lhe então alguém do meio do povo, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe, meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo, guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que esteja na abundância, não depende das suas riquezas. E propôs-lhe essa parábola.
Havia um homem rico cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo: o que farei porque não tenho onde recolher a minha colheita? Esse problema de armazenamento que também atravessa os séculos. Atualmente tem as cooperativas, né? O SEASA, né? Essa distribuição nos grandes centros, mas continua sendo um problema. Ele refletia consigo: o que farei porque não tenho onde recolher a minha colheita? Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E até aí, puxa, que boa proposta, não vamos deixar perder nada, para que não haja desperdício. A continuação aqui estraga tudo. E direi à minha alma: ó alma minha, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Ou seja, no seu projeto não havia nada diferente de si mesmo. Nada que envolvesse o bem que ele podia produzir para os outros em função da bênção que ele tinha tido, da enorme colheita, dos muitos bens acumulados. Egoisticamente só pensava que eu vou poder comer, beber, desfrutar, descansar, não me preocupar com mais nada. Jesus complementa a parábola: Deus, porém, lhe disse: insensato. Cara, sem senso, sem sentido, desnorteado, insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. O Papa dirá: alguém já viu atrás de um cortejo fúnebre um caminhão de mudança? Ou popularmente as pessoas dizem: caixão não tem gaveta. Está tão preocupado assim só com o teu bem-estar. E Jesus, falando do juízo, também faz uma proposta muito semelhante. Se abrirmos o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, vamos ver que Jesus mesmo se apresenta como juiz e diz no que vai consistir o juízo. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Cada vez que você utilizou as tuas energias para fazer o bem, eu recebo como se fosse para mim. Esse bem que você fez para essas pessoas, estava com fome, se lhe deu de comer, com sede, se lhe deu de beber, e assim por diante. E se voltará em seguida para os da sua esquerda, e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos. Essa palavra nos lábios de Deus não significa uma xingação, como significa tantas vezes nos nossos lábios. Jesus é a palavra viva, então ele sabe o significado de cada palavra, e a palavra que melhor descreve a situação dessas pessoas que vão se condenar é essa: maldita. Não é bendita, bem-aventurada, não tem meio termo. É mal-aventurada. Dirá aos à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? Ele responderá: em verdade vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E esses irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna.
E já fica apontada, então, qual o modo de lidar com a morte, o modo de lidar com a realidade do juízo, que se seguirá logo à morte. Apontada uma solução para vivermos muito bem essa vida aqui na Terra. Gastar essa nossa etapa da vida com a caridade, pensando nos outros, não sendo pessoas egoístas. Dirá São João da Cruz, de um modo assim, poético até, no entardecer das nossas vidas, seremos julgados sobre o amor. No entardecer das nossas vidas, seremos julgados sobre o amor. São Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1, diz lá: sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados. E o que consiste em ser imitadores de Deus como filhos muito amados? Ele responde, diz: progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Progredi na caridade. Se depois filhos de Deus, imitadores de Deus como filhos muito amados, progredi no amor. É o melhor modo de aproveitar essa vida, é o melhor modo de viver como filhos de Deus. Também, citando esse livro aqui, Sulco, no ponto 895, Monsenhor Escrivá apresenta um forte estímulo para amar. Diz assim: o pensamento da morte ajudar-te-á a cultivar a virtude da caridade, porque talvez esse instante concreto de convivência seja o último em que estás com este ou com aquele. Eles, ou tu, ou eu, podemos faltar em qualquer instante. O pensamento da morte ajudar-te-á a cultivar a virtude da caridade, porque esse último instante concreto, a curtíssimo prazo, nem a médio nem a longo, a curtíssimo prazo, esse instante concreto pode ser o último. Não seja que a última lembrança que eu tenho dessa pessoa que estava comigo, parente meu, amigo meu, seja de uma resposta atravessada, seja de do que for, um pecado. A última lembrança que eu tenho dele, que eu tenho dela, é que eu induzia a faltar na missa no domingo. Porque não tem lá um churrasco, nem permitir que ele tentasse tornar compatíveis os dois programas. A última lembrança que eu tenho, o pensamento da morte ajudar-te a viver a virtude da caridade. Porque esse instante concreto de convivência com esse pode ser o último. Então deixa eu amar, deixa eu promover o bem dessa pessoa. E pode ser o último para mim também, Com mais razão ainda, não sei se com mais razão. Amar. Aproveitar muito bem o tempo. Diz São José Maria Escrivá, que pouco é uma vida para amar. Esse é o melhor modo de aproveitar o tempo. Eu quero converter o meu trabalho num exercício de amor. Eu quero converter, num exercício de serviço aos outros, como forma de amar. E os trabalhos domésticos como exercício de amor. Esses encargos, vou deixar minha cama bem arrumada, e depois eu vou ajudar aqui para lavar a louça, passar um aspirador, colocar o lixo lá fora. E as donas de casa encararem assim o seu trabalho, estou amando, elas em geral encaram, graças a Deus. E os maridos também, e os filhos também. Estou fazendo isso daqui por amor aos meus pais, amor aos meus irmãos. Depois do trabalho profissional vou render ao máximo por amor. Também a minha equipe que depende dos meus resultados e a própria empresa, que também depende disso para continuar prestando o seu serviço à sociedade e também cobrindo a necessidade de cada um dos seus colaboradores, cada um dando a sua contribuição, vai fazer com que a empresa tenha os seus lucros, tenha os seus dividendos e possa continuar adiante, e até promover o aumento do salário, ainda que aqui entram tantas outras questões, de justiça social e tributária e tudo mais. Mas
dar esse sentido de amor. Evitar toda discórdia, compreender ao máximo. A caridade de São José Maria Escrivá, o amor, mais do que em dar coisas, está em compreender as pessoas. Compreendê-las. Em função disso, desculpá-las. E ao mesmo tempo saber pedir desculpas, saber pedir perdão, também é um ato de amor. Eu te amo, então me dói que eu tenha pisado na bola com você, que eu tenha tido essa desatenção, que eu tenha dado a sensação de que você não é tão considerada por mim. E ao contrário, eu te amo muito, perdão, me perdoa. Aproveitar bem o tempo, aproximando as pessoas de Deus, exercício de amor por elas. Eu as quero tanto que as quero perto de Deus, com Deus incidindo ali nas suas almas. Eu vou falar-lhes de Deus e vou educar os meus filhos para que também amem a Deus. Vou rezar com eles antes de dormir, vou rezar com eles nas refeições, antes das refeições, também de agradecer depois. E vou incutir-lhes também um grande amor à missa, não só por uma obrigação, porque senão passam uns anos, depois eles já não acompanharão mais os pais. Isso sai para transmitir pouco a pouco, na linguagem que eles consigam entender, mas com profundidade, o sentido da missa, para que depois assumam as rédeas da sua vida nas mãos, também tendo como projeto participar das missas. E assim por diante. Tendo em vista a realidade do juízo, principalmente, grandes esforços para fugir da mentira. Nosso Senhor diz, não há nada oculto que não venha a ser descoberto, nada que se fale às ocultas que não venha a ser pregado em praça pública. Às vezes, até para ajudar uma pessoa a parar bem a sua confissão, a gente vai repassando cada um dos mandamentos, quando chega no 8º, que diz respeito à veracidade, né? Ele pergunta, alguma mentira, costuma mentir? As pessoas respondem, não, padre, mentira, assim, propriamente não, só essas mentiras sociais, que não fazem mal para ninguém. E sempre eu preciso esclarecer, não existem mentiras sociais. Aliás, é um contrassenso, a mentira destrói a vida social, destrói a confiança das pessoas. Eu posso beber socialmente, aliás, eu devo só beber socialmente, não ficar enchendo a cara. Mas mentir socialmente não dá. Amor à verdade. E é bom criar uma cultura de verdade à nossa volta, né, para não ter que dizer não estou, ou mandar o filho dizer, diz que eu não estou. Não tem sentido. Criar uma cultura que a gente com confiança pode dizer, olha, ele não pode te atender agora. E se perguntar por quê? Sei lá, fala que não é da conta dele, né, porque a pessoa também não pode ser invasiva. Mas que possa dizer, não pode atender agora, quer deixar recado? Ou então vou pedir para ele te ligar logo em seguida, assim que ele puder, e pronto. Assim que ela puder, e pronto. São José Maria Escrivá recomendava que a gente cultivasse mesmo essa sinceridade, fosse muito sinceros conosco próprios, ou seja, reconhecendo as nossas coisas, os nossos defeitos, as nossas falhas, aceitando quando nos indicam as coisas que a gente não conseguiu enxergar a nosso respeito. Não ficar justificando. E, ao mesmo tempo, dizia que uma pessoa se prepara muito bem para o dia do juízo à medida em que ela diariamente dedica uns minutos para fazer o exame de consciência. Vamos recordar aquele ponto de caminho, 235, que diz exame, tarefa diária, contabilidade que nunca descura quem tem um grande negócio. E é negócio que renda mais que o negócio da vida eterna. Deixa eu parar, deixa eu me examinar. Com aquelas 3 perguntinhas, o que eu fiz de bem hoje? Agradecer para Deus. O que eu fiz de ruim hoje? Pedir perdão para Deus. O que eu podia ter feito melhor? Formular um propósito para o dia seguinte. Sinceros conosco próprios. Sinceros com Deus, ou seja, fazendo esse exame na presença de Deus. Depois, buscando uma direção espiritual, indo abrir a nossa alma, acusar-nos dos nossos pecados numa confissão, expondo tudo com clareza, para que entre a graça de Deus, o perdão de Deus, que nos purifique e nos recupere, resgate
essa vida de filho de Deus, mais parecido com Ele ainda, e muito sincero com os outros. Daí a gente pode passar por essa vida sem medo a nada, sem medo à morte. Um senhor Escrivá, junto com a igreja, né, estimulava-nos a não deixar que o pensamento da morte nos fizesse trepidar assim, né? Leia o ponto 885 desse mesmo livro Sulco. Não faças da morte uma tragédia, porque não é. Só os filhos desamorados é que não entusiasmam o encontro com seus pais. E a respeito do juízo, também em termos de filiação divina, ele fazia essa consideração que é tão atraente, né? Em termos de filiação divina, daquele filho que está querendo sempre agradar o pai, aquela filha sempre querendo agradar o pai, e que fica pensando como vai ser no dia do juízo, né? Ele diz assim, o ponto 746 de caminho agora, diz assim, será que não brilha na tua alma o desejo de que teu pai e Deus fique contente quando tiver que julgar-te? Deixa meu pai contente, né? Não vou fazer da morte uma tragédia, porque será o pedágio que eu tenho que pagar para me perder num abraço apertado assim com o pai no céu. E nem do juízo. Eu quero que meu pai fique feliz, contente, quando eu tiver que me julgar. Aqui no livro Forja, ele também dedicou um capítulo para essa realidade dos novíssimos. É o último capítulo que se intitula Eternidade. E diz assim, um filho de Deus não tem medo da vida nem medo da morte, porque o fundamento da sua vida espiritual é o sentido da filiação divina. Voltamos ao nosso tema. Deus é meu Pai, pensa, e é o autor de todo o bem, é toda a bondade. E lança aqui uma pergunta que nos deixa pensativos, é para isso mesmo. Mas será que tu e eu nos comportamos de verdade como filhos de Deus? Vamos pedir à Virgem Maria, a São José, são os padroeiros da boa morte, que nos faça então ter a morte, ter o juízo como estímulos negativos, mas estímulos fortes, para viver uma vida coerente de filhas de Deus, filhos de Deus, nesse mundo. Antes de terminar a meditação, está previsto agora ao meio-dia, então, um exame de consciência. Vou ler aqui para nós as perguntas correspondentes. Exame, ato de presença de Deus. Jesus disse-lhes, vinde à parte para um lugar deserto e descansai um pouco. Procuro falar com Jesus, aproveitando esses dias de oração e silêncio. Confio-lhe meus anseios e preocupações, abrindo-lhe meu coração. Busco Nosso Senhor no sacrário, onde está realmente presente. Escuto o Espírito Santo e peço-lhe luzes, fortaleza e decisão para mudar o que for necessário na minha vida. Confio que Ele me ajudará a converter-me neste retiro. Considerai com que amor nos amou o Pai para sermos chamados filhos de Deus e nós o somos de fato, diz São João na sua primeira epístola. Trato Deus como meu Pai, que me ama mais do que ninguém e se interessa por cada detalhe da minha existência. Vivo abandonado nas suas mãos. Enfrento as dificuldades familiares, profissionais, sociais, etc., com a serenidade que a sua companhia me dá. Com o batismo, todos os fiéis somos um só em Cristo Jesus. Vejo naqueles que me rodeiam irmãos, filhos de Deus como eu. Peço a Jesus que livre meu coração de preconceitos, críticas e egoísmo. Interesso-me pelo bem espiritual e material de todas as almas. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, de São Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses. Quero ser santo, deixando Deus agir em mim? Sou consciente de que a santidade é a única maneira de ser feliz nesta vida e depois no céu. Dou-me conta de que a santidade não consiste em realizar ações extraordinárias,
mas em fazer o próprio de cada dia com mais amor a Jesus e aos outros. Agradeço a Deus todos os dons que me deu, correspondo ao seu amor, buscando encontrá-lo ao longo do dia através de algumas normas ou práticas de piedade. Irmãos, o tempo é breve, diz São Paulo na primeira epístola aos Coríntios. Sou consciente de que Deus me pedirá contas de como fiz render os meus talentos. Preparo-me com serenidade para esse momento final, fazendo diariamente um exame de consciência sincero com arrependimento. Vejo no sacramento da penitência Deus que me espera como um Pai misericordioso para perdoar os meus pecados, por mais graves que sejam. Recorro humildemente e com frequência à confissão, o sacramento da alegria, e o dou a conhecer entre os meus familiares e amigos. Muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com o teu Senhor. Entusiasma-me pensar que com a ajuda de Deus e a dos outros, um dia chegarei ao céu para gozar eternamente da companhia de Nosso Senhor junto àqueles que amei aqui na terra. Confio que nunca me faltará o seu auxílio, nem o da minha mãe, Santa Maria. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco e nos ter enviado ao mundo o seu Filho único para que vivamos por ele. Empenho-me em ser amigo de Jesus Cristo. Leio e medito diariamente o Santo Evangelho para conhecê-lo melhor. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.